Existem três modalidades de recursos que a gente pode considerar quando a gente pensa em captação. Tem subvenção, tem dívida e tem capital, equity, né? E nessa ordem, em termos de custo, subvenção é a mais barata, dívida é intermediária e o capital é mais caro. E o capital é mais caro, por quê? Porque quando você entrega um percentual da sua empresa para receber um investimento, se o teu negócio cresce e dá certo, ele pode se multiplicar por N vezes. Então você acaba entregando um valor alto para quem comprou, aceitou tomar esse risco. Então é natural que seja mais caro. Um ponto relevante, já entrando na segunda parte da pergunta, né, da questão, que é: qual é a melhor? É subvenção, é dívida ou equity? É mais complicado responder essa questão porque ela depende de outros aspectos. Qual é o estágio que a empresa está? Qual é o perfil do empreendedor? Qual é a necessidade que a empresa tem desse recurso, ou seja, qual é o destino que ela pretende dar para esse recurso? Basicamente, esses três pontos é que vão responder a questão de qual é a melhor modalidade naquele momento. Por exemplo, falando do perfil do empreendedor, ele é um empreendedor de perfil mais arriscado ou menos arriscado? Ele gosta mais de tomar risco ou ele é mais conservador? Quando a gente fala dessas três modalidades, a dívida traz um tipo de risco, né? Se a empresa não der certo, ele vai ter uma dívida para pagar. O capital expõe o empreendedor a menos risco. Alguém está comprando risco com ele. Então o investidor está entrando no negócio tomando risco. Se der certo, ok, todos ficam felizes. Se der errado, o empreendedor não tem que pagar nada de volta. Então tende a ser menos arriscado. Agora, o estágio que a empresa está também é bem relevante. É uma empresa que está em fase muito inicial, ainda pensando o conceito de produto, ou já está numa fase de expansão? Esse empreendedor quer crescer rápido ou quer crescer devagar? Quanto mais rápido ele quiser crescer, a tendência dele precisar de recursos de terceiros é maior. Normalmente, como nessa fase de startup é uma fase mais arriscada, o acesso à dívida tende a ser mais raro, tende a ser mais fácil acessar investimento. Então, olhar também para o tipo de investidores que existem investidores mais agressivos que querem crescimento mais rápido e existem investidores menos agressivos que estão entendendo que o negócio precisa de uma fase maior de maturação, que é um negócio que precisa ser melhor entendido para que cresça de uma forma mais consistente. Depende do campo que você está atuando, do setor do teu negócio, isso muda muito, a dinâmica do modelo muda muito. Então, esses aspectos são bem relevantes. E quando a gente pensa na natureza da aplicação dos recursos, também é um ponto que vai responder a essa questão, né? Se você, por exemplo, precisa de capital de giro, é mais inteligente ou mais interessante muitas vezes você tentar acessar uma dívida de curto prazo, se o teu modelo permitir o repagamento dele. Se você precisa de recurso que vai maturar a mais longo prazo, por exemplo, para investir em máquina e equipamento, também existem fontes de dívida interessantes no mercado que podem permitir ao custo baixo fazer isso. O BNDES é uma fonte interessante, subsidiada, uma taxa bastante interessante do ponto de vista de juros, do ponto de vista de aquisição. Agora, tem um outro aspecto que eu acho relevante comentar sobre esse tema, que está relacionado ao equilíbrio emocional do time, não só do empreendedor, né? Quando a gente traz um recurso de terceiro, significa que a gente passou a dialogar com alguém que não fazia parte da dinâmica do dia a dia da empresa. Então, aquele time estratégico vai estar, de alguma forma, pressionado, seja para pagar uma dívida, seja para responder a um investidor novo que chegou, e isso é muito importante, o time está muito alinhado. É muito importante o time estar entendendo quais são os direitos e obrigações que estão sendo contraídas nesse processo, para que isso não se transforme no dia seguinte, no day after, após a captação, num estresse por conta de não ter sido
contratado, né? Eu já vi operações muito bem sucedidas do ponto de vista financeiro, mas que não tinham sido bem alinhadas entre o time e trouxe, no decorrer do tempo, estresses por falta de alinhamento, de conversa e de entendimento.